Eu já invadi bancos, governos, até servidores da Dark Web. Nada nunca me assustou. Até agora. Um bilionário morrendo me contratou para encontrar um homem que desapareceu em 1922. Um artista de circo. Mas ele não era normal. Ele tinha asas. Eu achei que era só mais uma teoria maluca, até começar a investigar. Porque quanto mais eu cavava, mais eu percebia uma coisa. Esse homem não desapareceu. Ele foi mantido vivo. E pior, alguém estava esperando que eu encontrasse ele. Eu já tinha visto de tudo. Cartel, tráfico, vazamentos, coisa que faria qualquer pessoa normal nunca mais dormir. Trabalhar anos como Black Hat muda a forma como você vê o mundo. Você para de enxergar pessoas e começa a enxergar padrões, informação, risco. O problema é que, às vezes, aparece algo que não encaixa em padrão nenhum. E foi exatamente isso que aconteceu quando aquele e-mail chegou. Um bilionário chamado Reed queria me contratar. Nada fora do comum. Gente rica sempre quer alguém que saiba entrar onde não deveria. Mas o pedido dele não fazia sentido. Ele queria que eu encontrasse um homem desaparecido em 1922. Eu quase deletei na hora. Achei que era mais um velho rico enlouquecendo antes de morrer. Mas então eu vi o anexo, a foto. Preto e branco. Um palco de circo. Pessoas ao redor, olhando. Não com curiosidade, mas com medo. E no centro, ele. Um homem alto demais, magro demais. As costelas marcando na pele como se estivesse morrendo de fome há anos. E nas costas, asas. Não fantasias, não adereços, asas reais. Estranhas, orgânicas, erradas. Eu já analisei muita imagem falsa. Deepfake, edição, montagem. Você aprende a ver os detalhes. Aquela não tinha nada disso. Ou era real, ou alguém tinha criado algo muito além do que eu já tinha visto. Foi isso que me fez responder. Não curiosidade, inconsistência. Eu me encontrei com Reid alguns dias depois. Ele estava pior do que eu imaginava. Magro, pele pálida, sem cabelo. Mas o olhar ainda era de alguém que manda, que controla. Ele me cumprimentou como se já me conhecesse há anos. Como se eu já tivesse aceitado o trabalho antes mesmo de chegar. Ele me mostrou arquivos antigos, recortes de jornal. O nome do homem era Shazakiel, um anjo, segundo o dono do circo. Eu não reagi, não ri, porque já tinha aprendido que quando alguém poderoso fala sério, você escuta. Ele começou a falar sobre um texto antigo, o livro de Enoque. Anjos que desceram à terra, criaturas que não deveriam existir. Eu não acreditava nisso, mas também não descartava, porque já tinha visto gente poderosa investir bilhões em coisas muito mais absurdas. E então veio a parte que mudou tudo. Pessoas começaram a desaparecer tentando investigar esse anjo. Detetives, empresários, gente rica, gente com recursos, todos foram atrás e nenhum voltou. Aquilo não era coincidência, era um padrão, e padrões nunca mentem. Eu aceitei o trabalho, não pelo dinheiro, mas porque aquilo já tinha virado outra coisa. Nos dias seguintes, eu mergulhei fundo. Fóruns antigos, arquivos esquecidos, redes mortas. Lugares onde informação fica enterrada por décadas. E foi ali que encontrei algo que não deveria existir. Uma segunda foto, muito mais recente. O mesmo homem. Mas agora, preso, em uma mesa cirúrgica. O corpo aberto, tubos conectados, asas mutiladas. Aquilo não era mais um mistério histórico. Era um experimento ativo. E o nome que aparecia ligado a tudo era sempre o mesmo. Parallax, uma empresa de genética, oficialmente legal, mas com registros que não batiam.
Lacunas demais. Projetos que desapareciam. Cientistas que sumiam. Eu consegui contato com alguém que sabia mais. Uma mulher. O pai dela trabalhou lá. Morreu oficialmente por overdose. Mas ela sabia que não era isso. Ele odiava drogas. Não fazia sentido. E quando ela me mandou os arquivos dele, eu entendi por quê. Fotos, registros, anotações. Eles estavam estudando aquela coisa, sequenciando o DNA, tentando entender o que ele era, ou pior, o que ele podia fazer. E foi nesse momento que tudo mudou dentro da minha cabeça. Porque aquilo não era sobre descobrir a verdade. Era sobre usar ela. Controlar algo que nunca deveria ter sido tocado. E então veio a última peça. O laboratório. Ainda existia. Abandonado. Escondido. Mas intacto o suficiente. Eu consegui acesso oficial ao prédio. Mas já sabia que isso não seria suficiente. Porque o que eu procurava não estaria à vista. E enquanto eu me preparava para entrar naquele lugar, eu comecei a ter uma sensação estranha, como se aquilo já soubesse que eu estava chegando, como se, desde o começo, eu não estivesse investigando nada, eu estivesse sendo guiado até lá. Eu esperei até a madrugada. Não era só estratégia, era instinto. Lugares assim mostram mais quando estão vazios, quando não tem ninguém fingindo normalidade. Eu desliguei o alarme, entrei no prédio e fui direto para o subsolo. O ar lá embaixo era diferente, mais pesado, seco, como se não fosse renovado há anos. As luzes falhavam, piscavam em intervalos irregulares, e cada passo ecoava mais do que deveria. Eu encontrei a porta no fim do corredor, metal grossa, sem identificação. Trancada. Mas o estranho não era isso. Era o calor. A maçaneta estava quente, como se tivesse alguém do outro lado, segurando. Eu comecei a forçar a entrada. Broca, força, tempo. Cada segundo ali parecia errado. Como se eu estivesse fazendo algo que não deveria. Não por lei, mas por natureza. Quando a porta finalmente cedeu, eu senti antes de vereador aquela sensação de presença. Não invisível, mas impossível de definir. As escadas levavam ainda mais fundo, muito mais do que o prédio deveria permitir. E quando cheguei lá embaixo, eu entendi por que ninguém falava sobre aquilo. O laboratório estava destruído. Equipamentos quebrados, seringas espalhadas, telas rachadas. Mas não era abandono comum. Era como se tivesse sido interrompido, como se algo tivesse dado errado, muito errado. E então eu ouvi um som, baixo, um tipo de respiração, misturada com dor. Eu segui até a próxima sala. E foi ali que eu vi ele, Chazaquiel, preso na parede, não por correntes, por algo pior. Parafusos atravessando o corpo, cabos conectados em cada parte dele. As asas, abertas atrás, mutiladas, ainda vivas, pulsando. Aquilo não parecia morto, aquilo parecia mantido. Eu não consegui me mover por alguns segundos. Não por medo, mas porque meu cérebro não aceitava aquilo como real. Ele levantou a cabeça, olhou diretamente para mim e sorriu. Não era um sorriso humano. Era largo demais, errado demais. Você finalmente chegou, ele disse. A voz não era só som. Era como se estivesse dentro da minha cabeça. Eu perguntei se ele sentia dor. Não sei por quê. Talvez porque aquilo era a única coisa que ainda fazia sentido perguntar. Ele respondeu: eu já senti coisas piores. E então começou a falar coisas que eu não tinha contado para ninguém. Sobre meu passado, sobre a prisão, sobre Alexei.
E foi aí que eu entendi. Aquilo não só existia, aquilo sabia. Eu perguntei como. Ele respondeu com outra pergunta. O que você quer saber de verdade? Eu não respondi na hora, mas ele já sabia. Traição. Sempre foi isso. Quem me entregou? Ele prometeu me contar, se eu libertasse ele. Eu sabia que era errado. Eu sabia que não devia, mas eu fiz. Cortei os parafusos, um por um. E quando o último cedeu, tudo ficou silencioso. Os cabos começaram a se soltar. O corpo dele caiu e depois se levantou, naturalmente, como se nunca tivesse sido preso. Ele se aproximou de mim, muito perto, perto demais. Foi Alexei, ele disse, e naquele momento tudo encaixou. Eu ri, não de felicidade, de confirmação, de algo que eu já sabia, mas precisava ouvir. E então ele me segurou, antes que eu pudesse reagir, antes que eu pudesse pensar. A boca dele se abriu, muito além do normal, muito além do possível, e tudo ficou escuro. Eu não sei quanto tempo durou, mas eu senti tudo. Meu corpo sendo rasgado por dentro, meu sangue sendo drenado, algo entrando em mim. Não como objeto, como presença, como se eu estivesse sendo reescrito. Quando acordei, eu não era o mesmo. O gosto de sangue ainda estava na minha boca, mas não era vermelho, era preto, espesso, errado. Ele estava de pé, olhando para mim. Agora você entende, ele disse. Eu tentei me levantar, mas meu corpo não respondia direito. Algo estava diferente, estruturalmente diferente. Ele entrou na van, como se já soubesse o que vinha depois, e eu fui atrás, porque naquele ponto já não era escolha. Eu levei ele até Red, fiz exatamente o que ele queria, e depois disso eu fui embora. Achei que tinha acabado, que aquilo ficaria para trás. Mas não ficou. Começou devagar, dor nos ossos, crescimento, mudanças. Meu corpo não era mais o mesmo. Minha fome mudou. Meu reflexo mudou. E então vieram as asas. Pequenas no começo, depois maiores. Difíceis de esconder. Eu tentei ligar para Reid, avisar, entender, mas ele nunca atendeu. Até que eu vi ele na TV, saudável, curado, rico, sorrindo, falando sobre genética, evolução, o futuro da humanidade. E foi aí que eu entendi tudo. Eu não fui contratado para encontrar o anjo. Eu fui usado para libertar ele. E agora, eu sou a próxima coisa sendo estudada. E o pior não é o que eu virei. É saber que isso não acabou. Isso só começou.